Olá, comunidade Axé. Estou vindo aqui para poder trazer uma resposta para vocês do dia a dia. Geralmente, aqui no Brasil, as pessoas começam pela Umbanda, Quimbanda, cultos tradicionais nossos. Catimbó, Jurema, cultos tradicionais brasileiros. E, ao decorrer do tempo, elas vão se ingressando a outros cultos, como o Candomblé, o culto tradicional Yorubá, Ifá, vários outros cultos. Agora vamos à grande pergunta, que ela é a pergunta-chave que eu recebo muito hoje. Muda alguma coisa? E sim, muda. Muda porque você muda, sua energia muda, seu corpo muda. Você deixa de ser quem você era. Todo momento que você faz uma iniciação, você vai constituir um axé diferente ao seu corpo e a sua identidade espiritual. Então, se a gente está falando de um espírito que precisa acoplar aquele corpo e precisa acoplar aquele DNA espiritual, quando tem uma mudança, existe uma necessidade de mudança de como acoplar, de como se juntar, de como se unir àquilo. Então, muito importante todas as pessoas entenderem que, sim, o seu corpo se torna ojubó de vários cultos. Com certeza, em algum momento, tudo isso vai precisar se sincronizar, tanto a nível de trabalho, a nível de elementos de trabalho, porque você imagina só que uma pessoa que ela é iniciada de Obatalá, ela tem intérditos. Imagina se nos outros cultos ao qual ela se propõe, vai totalmente contra aqueles intérditos. O Ori é um só. Automaticamente, essas energias todas elas podem começar a conflitar. Então é muito importante você entender de harmonizar os cultos, harmonizar os conceitos, entender o que você precisa abrir de mão de um lado, abrir mão de outro, para que você consiga estar em perfeita sincronização, em perfeita harmonização com tudo isso que você está colocando no seu Ori. Automaticamente as pessoas sentem uma mudança, às vezes, na vibração, sentem uma mudança na incorporação, sentem uma mudança, às vezes, na forma das entidades se comportarem. Porque aconteceu um processo de mudança energética naquele Ori. Não tem como não mudar a relação com as entidades. Então, você que já trabalha muito tempo na Umbanda, é sempre importante consultar essas entidades também sobre a sua introdução em outros cultos, para entender qual é o posicionamento delas sobre isso. Entender a aceitação delas sobre isso. Porque quando elas aceitam aquilo como algo melhor também para a sua vida, elas também irão compreender a necessidade de modificar, às vezes, alguns formatos de trabalho, algumas formas de trabalhar na sua vida, na sua cabeça, a partir daquele momento. Então, por isso que eu acredito que você deve estar em total conexão, com total respeito, em total comunicação com essas entidades, para que tudo aconteça de forma gradativa, de forma harmônica. Então, você que já tem as suas entidades, quer fazer as suas iniciações, você não deixa de ter axé, você aumenta a proporção deles. Só que esse aumento vai requisitar novos comportamentos e novos formatos de culto. Então, vai mudar algumas coisinhas, mas com certeza elas são para melhor, elas são para potencializar e melhorar o seu destino em si. Então, você aí que está nessa busca de entender o que muda, justamente é isso. Muda a necessidade do médium entender como harmonizar todos esses cultos junto ao seu Ori. Então, busque fazer isso de forma tranquila, que você vai ver que todos os cultos foram feitos para ajudar a vida do ser humano, então eles não vão brigar. Não existe interdição de quem é da Umbanda cultuar o Candomblé, de quem é do Candomblé cultuar a Umbanda,
de quem é da Umbanda Cultural e Ifá, não existe interdição. O Olodumare criou os cultos para ajudar a evolução e a construção do ser humano. Então você não precisa escolher entre A e B. Você precisa sim entender como não desagradar, como não corromper os tratos, como não largar, abandonar um culto por causa do outro. Porque quando você conhece um outro culto, isso não faz você uma pessoa com direito de abandonar, às vezes, a Umbanda que você começou. Às vezes não faz você direito de abandonar o Candomblé que você começou, o Catimbó, o Ajurema, seja lá o culto, porque a ancestralidade, toda ancestralidade, ela tem o intuito de ajudar. Então, quando você fecha portas, você está perdendo ajuda. Eu acredito que uma pessoa inteligente, ela não faz isso. Uma pessoa inteligente, ela está em busca de abrir portas e não fechar portas. Então, construa isso. Em quantos cultos você achar que você é capaz de honrar seus pactos e suas palavras? Quantos cultos você achar que você é capaz de seguir, de alimentar, de estudar, de compreender e também de manipular isso de forma correta? Se você se sente uma pessoa responsável, não vejo por que você se limitar a cultos. Com certeza isso só vai engrandecer a sua espiritualidade, engrandecer o seu ori e com certeza isso vai aumentar o seu nível de resultado no dia a dia. Espero ter lhe ajudado, ter esclarecido e a gente vem trazendo mais vídeos aqui para poder ir ajudando a esclarecer vocês e ajudando vocês a pensarem de uma outra forma e trazendo aquilo que me ajudou até a vocês e com certeza pode ajudar alguns de vocês. Axé, Olodumare.